Já se perguntou como transformar sua arte em algo ainda mais impressionante? Bem, no vídeo de hoje eu vou analisar e melhorar duas artes incríveis enviadas por um inscrito aqui do canal. Se você quer ver dicas práticas de pintura digital e aprender o que pode estar faltando na sua arte, fica comigo até o final, tenho certeza que você irá se divertir muito. E se você quiser que eu analise a sua arte em um próximo vídeo, já deixa seu comentário aqui e se inscreva no canal para não perder nada. Bora lá! Galera, vale ressaltar que eu estava com muito receio de gravar esse vídeo antes, porque eu tava com aquele, sabe, aquele bloqueio artístico, sabe, que todo artista tem. Mas eu fico muito feliz quando inscritos e pessoas que me seguem entram em contato comigo, pedem conselhos, pedem ajuda, porque isso volta à tona, né, traz à tona toda a minha criatividade e eu quero fazer um trabalho incrível nesse vídeo de hoje, porque eu vejo muito potencial em muitas pessoas que me assistem, tá bom? Bem, vamos lá, eu espero que vocês gostem do vídeo. Estamos aqui no Clip Studio Paint. Hoje eu estou utilizando o tablet, tá? Esse desenho eu vou fazer no tablet. Eu estou usando um Tab S8 da Samsung, que é uma ferramenta incrível, e eu não consigo entender porque, se você for pesquisar na internet, ninguém fala sobre o tablet da Samsung, né? Não consigo compreender o porquê a galera só fala de iPad, mas tudo bem, beleza, não vem ao caso hoje. Vou fazer o review da arte do inscrito aqui do canal, e ele mandou as artes pra mim lá no meu Instagram, tá bom? E ele disse que eu poderia utilizar, eu poderia fazer o review da forma que eu quisesse. Isso é muito legal, tá? Eu vou poder passar dicas e alguns tutoriais aqui pra vocês, e talvez eu faça um redraw ali mais pro final do vídeo, tá? Da metade pro final do vídeo. Primeiramente, eu sempre falo pra vocês que uma coisa muito importante de se fazer ao iniciar um desenho, né? É vocês não começarem com a folha em branco assim, cara. Isso aqui faz muito mal pros olhos e atrapalha na hora de desenhar. Essa página branca aqui não é legal. Uma coisa que eu faço então é criar uma nova camada, pegar o balde de tinta e eu jogo aqui. Geralmente eu fico nessa parte um pouco mais cinza, tá vendo aqui, ó? No quadrado de cores, eu fico um pouco mais nessa parte cinza que ali já começa a não doer tanto os olhos, tá bom, galera? As artes foram mandadas por um artista chamado Ian, tá? Ele fez essas duas artes aqui pra gente poder dar uma analisada, poder fazer um review, e ele perguntou pra mim, né, o que ele poderia melhorar, o que ele poderia consertar no desenho dele. Só de bater o olho eu já percebo alguns pontos muito interessantes, né, que chamam muito atenção, e pontos que a gente pode trabalhar um pouco mais para melhorar essa arte. Já de começo eu quero falar que ele tem uma pintura muito interessante, tá? E a pintura dele tá bem separada, certinha, você consegue ver aqui, ó, diferentes tonalidades, isso é muito legal. Então você consegue ver que ele tá separando aqui, ó, tons de pele, ele tá fazendo também uma texturinha legal, provavelmente deve ter utilizado aí, ó, um brush, né, de textura para fazer esse sangue. Então isso é muito interessante mesmo, né, vocês conseguem ver aqui. Dá pra ver também que aparentemente ele colocou alguma textura na roupa, né, tentou fazer os folds, as dobras da roupa. Vamos ver essa outra pintura aqui, mesmo caso, né, aqui ele fez um cenário. Ele fez também, ele colocou um blur no cenário, que é bem interessante. É um ponto que a gente vai conversar também mais pra frente. Ao todo, eu gostei bastante dos três personagens. Se eu não me engano, esse aqui é o Toji. Então, isso aqui é uma fanart, certo? Esse aqui é uma fanart. E esse aqui eu não conheço, não sei que personagens são esses. Entretanto, todavia, nós iremos trabalhar. Vamos começar aqui falando desse personagem do Toji, né, de Jujutsu Kaisen, porque tem pontos que eu posso discorrer e falar para tentar melhorar um pouquinho a representação da arte. Uma coisa que é interessante de mencionar já de cara é que eu sinto uma falta na anatomia. É um primeiro ponto que eu teria para falar sobre essa arte aqui. Uma outra coisa que podemos falar quando tocamos no assunto de anatomia seria de proporção. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu fiz essa arte aqui ontem para fins demonstrativos, né? Eu fui desenhando meio que um sketch aqui de um personagem qualquer, eu inventei esse personagem aí. E
Só quando eu terminei de desenhar que aconteceu uma coisa que é muito comum para quem desenha, que é você fugir um pouco da proporção do desenho. E você não percebe isso enquanto você está desenhando. É difícil perceber às vezes porque você está tão empolgado ali com a pincelada, com os traços, que você acaba, com a sombra, né, que você acaba esquecendo de verificar proporção. Aconteceu isso comigo. Uma coisa que vocês podem fazer, é uma primeira dica que eu passo aqui, é selecionarem as camadas que estão o desenho de vocês. Peguem aí o Lasso Tool, tá? Que é uma ferramenta que tem em qualquer programa aí de desenho, Photoshop, Clip Studio, papapá. Selecionem o espaço, né, do lugar onde vocês acham que ficou muito grande. No meu caso aqui, eu acredito que tenha sido a cabeça do personagem, né? Aperte Ctrl T. E agora, segurando Alt no teclado de vocês, vocês vão arrastar, ó, nessas partes aqui, ó, tá vendo? Nessas partes laterais, tudo segurando Alt. Porque aí o tamanho, ele vai diminuir de forma proporcional, né? Agora, vocês podem ver que a cabeça já tá muito diferente do que estava antes. Isso é uma forma de vocês conseguirem aí consertar a proporção do personagem de vocês. Outra coisa que vocês podem fazer também, vocês podem, né, com o botão dissolver, é interessante que as camadas estejam mescladas, tá? Estejam juntas. Você tá vendo que agora, ó, o personagem virou uma camada só. E você pode consertar também a proporção utilizando essa ferramenta de dissolver. Então vocês estão vendo, ó como eu consigo mudar de uma forma prática e fácil certas proporções. Você pode exagerar também. Às vezes você quer definir um pouco mais o ombro, ó, e fazer isso com essa ferramenta de uma forma muito fácil. Uma outra dica que eu tenho para vocês é inverterem a pintura, tela de pintura. Vocês podem estar selecionando o desenho todo, né, com Ctrl T, aí que vai aparecer meio que essa opção aqui para mexer o personagem, o desenho, né? Vocês apertam Ctrl T, vão aqui na lateral e apertem em girar horizontalmente. Você tá vendo que agora girou o personagem e com isso eu consigo ver, né, os defeitos de uma forma muito mais fácil. Se voltarmos aqui no desenho do Ian e apertar, né, para inverter, vocês vão conseguir perceber que tem umas partes que estão meio que desproporcionais, né? Aqui. Isso é comum, acontece muito comigo, acontece muito com todo artista. Tem essas ferramentas que eu falei, que é o dissolver, tá? Você tem o Liquify também no Photoshop, tem diversas ferramentas, eu estou usando o Clip. E também utilizem a opção de girar a tela de pintura, tá? Eu configurei para deixar essa opção de virar a tela de pintura, de girar ela, apertando Ctrl e o ponto final no teclado. Vocês podem fazer isso vindo aqui no símbolo do Clip Studio e configurando, né, aqui ó, configurações de atalho, tá? É muito fácil, muito tranquilo, tá bom, galera? Bem, dito isto, o que eu irei fazer, tá? Eu vou duplicar esse desenho aqui, eu vou tirar a opacidade, vamos meio que refazer por cima. Então, galera, eu tô fazendo aqui o desenho e uma coisa que tá bem interessante é porque se eu desligar, eu tô tentando seguir, né, a anatomia que ele fez aqui, basicamente. Se eu desligar essa camada, vocês vão conseguir perceber que o personagem, ele tá meio que shrinkado, ele tá meio, assim, o Toji representado com uma anatomia bem definida, tá? Se vocês quiserem deixar isso um pouco mais realista, eu recomendo vocês colocarem no Pinterest uma imagem, né, vocês poderem estudar um pouquinho o corpo humano, do que ele é feito, tá? E aqui eu só fiz por cima, só pra vocês darem uma olhadinha, mas eu vou refazer essa anatomia toda aqui. Prontinho, galera, eu fiz aqui uma anatomia correndo, rapidinho, muito rápido mesmo. Só para mostrar para vocês um pouquinho sobre como é importante ter a noção, né, de proporção. E também saber o corpo humano, você pode pesquisar na internet
quais partes compõem o corpo humano. Você não precisa saber tudo de forma 100% exata. Eu mesmo aqui no meu desenho, você vê que tá tudo muito rabiscado. Eu fiz uma semi-representação aqui, mas com um conhecimento básico sobre o que compõe o corpo humano. Por exemplo, eu sei que aqui, né, teremos a caixa torácica. Eu vou fazer aqui em outra cor só para vocês verem. Então, a caixa torácica, ela vai mais ou menos até aqui assim, ó. Entendeu? Ela vai pegar para cá. E aqui nós teremos o abdômen. É importante vocês verem como que é o tamanho do abdômen, como que pode ser composto, né? O tojo ele é bem forte, vocês podem aumentar um pouco mais a proporção das coisas, como por exemplo, o ombro. Você pode fazer o ombro, por exemplo, você poderia até exagerar, né? Fazer ele um pouco mais para cá, fazer o desenho aqui por cima, só para mostrar para vocês. E aí a gente volta a conversar um pouquinho mais. Prontinho, galera. Eu fiz um redesenho, um sketch básico aqui da arte do Ian, onde eu tento trazer uma anatomia um pouco mais perto do que é a anatomia do Toji. É claro que eu não fiz igual, eu fiz aqui uma representação bem sketch mesmo, para falar uns pequenos pontos, né, de coisas que você pode melhorar na arte também, além da anatomia, da proporção, da perspectiva, que é interessante de utilizar, de estudar. Por exemplo, nesse braço você vê que ele tá um pouco jogado para frente. Imagino que no desenho do Ian, aqui, esse outro braço ele deve estar dentro do bolso, alguma coisa assim. Eu fiz esse braço um pouco meio que jogado lá para trás. Entendeu? É claro que é tudo bem sketch, você consegue ver aqui uns rabiscos e tal. O que eu faria no seu desenho também é pegar certas partes aqui e deixar total em preto, tá? Porque o preto, ele dá contraste, tá? Por exemplo, aqui na orelha. Depois de consertar a anatomia, eu faria abaixo do queixo. Esse aqui, ele é um sketch que eu fiz, né? Então, ele é muito bom para vocês poderem ter uma noção. É como se fosse uma pequena thumbnail para um personagem que a gente pode pegar, né? Aumentar esse tamanho de personagem aqui. Eu poderia, sei lá, pegar daqui até aqui, pegar o Lassotu, aumentar esse tamanho aqui para um tamanho de folha muito maior, que é um ponto que eu vou falar agora, e trabalhar bem essa pintura. Você tá vendo que eu joguei o seu desenho aqui para essa página. Essa página, ela tá muito grande, ela tá grande, né? E é o ideal para se fazer no desenho. Aparentemente, o desenho que você me enviou aqui, ó, ele tá numa proporção muito menor. Isso é uma coisa que nem todo mundo vai falar para você, mas eu já falo. É importante você criar desenhos numa proporção de tela grande, tá? Então, por exemplo, ó, você consegue ver aqui no meu desenho, na minha pintura, que tá 5.000 a 4.000 pixels por 4.000 pixels a 300 dpi, tá bom? Eu faria, tem muita gente que vai começar a desenhar, eles colocam lá 1080 por 1920, certo? Isso aqui não é legal, tá bom? Porque são dimensões muito pequenas. Funciona? Até funciona, mas são dimensões pequenas. Todo artista que vai desenhar, geralmente, ele coloca, cara, de 5.000. Vou colocar 5K por 5K. E assim vai, tá? São dimensões que você tem que se atentar. E todas essas, no mínimo, 300 dpi, tá bom? Você vê gente na internet falando, desenha a 72 dpi. Não funciona. Tem que ser 300 mínimo. E por fim, uma coisa que é interessante, que pode fazer parte da sua composição, é uma linha de recorte, tá? Porque essa linha de recorte, ela ajuda você, ó, a destacar o personagem do fundo. Digamos que tivesse, sei lá, aqui atrás, alguma coisa em vermelho mesmo, tanto faz, vamos pegar um vermelho escuro, sei lá, alguma coisa assim. Essa linha de recorte, ela vai destacar, né, o toji do fundo. Você entende? Olha que legal. Saber de onde está vindo sua iluminação e trabalhar com uma linha de recorte.
Tá? Para anime, isso é muito legal. Bem, teoria sem prática não faz muito sentido, né? Então o que eu fiz? Eu peguei aquela primeira thumbnail inicial, aumentei ela, igual eu falei para vocês, e agora eu tô melhorando um pouquinho essa representação do Toji. Fiz uma camada de line art bem trabalhada, com peso de linha, camada de rachuras, eu também coloquei camada de cor base, e utilizei o meu pacote de brushes para melhorar um pouco essas pinceladas aí, fazer esses folds na roupa. Eu também vou fazer um cenário aqui que vocês vão ver, e eu destaco o Toji do fundo, porque pintar em fundo branco não é muito bom, tá? Mas basicamente ficou assim, só pra vocês terem uma noção. Essa outra arte aqui, dá pra ver que o Ian já deu uma boa melhorada em proporção anatômica. Algumas partes, como o braço, que são coisas pequenas, ainda precisam ser trabalhadas. Talvez a profundidade, né, entre um personagem e outro, colocar uma sombra aqui pra poder destacar. Ou também, né, a interação, aqui ó, como você pode fazer a interação melhor entre dois personagens. Isso é bem importante, dá pra ver que ele colocou uma sombra aqui embaixo. Entretanto, todavia, existem formas que você pode fazer para melhorar um pouco. Eu percebo, Ian, que você estava usando bastante um soft brush para fazer sombra. Em anime, é interessante que tenhamos, né, sombras um pouco mais duras, né? Então, no caso, eu pegaria uma cor para sombra, por exemplo, essa aqui, e em vez de fazer assim meio esfumaçado, eu faria como se fosse um hard brush mesmo, tá vendo, ó? Que ele tem essa diferença de linha aqui, de edge, enquanto aqui você tá fazendo mais soft, aqui é um pouco mais duro. Por quê? Porque anime geralmente é assim, né? Você pode fazer uma sombra mais esfumaçada, só que em anime é muito comum a gente fazer cel shading, que é esse tipo de sombra mais dura, tá bom? Ela dá uma cara muito interessante para pintura e também é muito mais fácil e mais rápido de se pintar assim. Olha a diferença, tá vendo? Que dá. Uma coisa também, uma dica, é pegar esses tons de sombra e você pode, né, apertar Ctrl U aí no seu teclado, tá? E mudar um pouquinho, ó, a saturação dele. Você pode mudar matiz, pode, sei lá, aumentar a saturação, diminuir, pode escurecer, pode aumentar, mas dependendo do mood aí da sua pintura que você quer. Dá pra brincar bastante, fazer muita coisa, tá? Eu separaria, que nem eu falei no começo também, eu faria uma sombra aqui, ó, vamos pegar uma sombra um pouco mais escura, vamos pegar esse azul desse cenário aqui, ó, eu faria uma sombra mais escura aqui pra trás, também, né, separando o tom desse personagem aqui, tá? Eu trabalharia bastante uma sombra aqui, porque é legal você destacar um personagem do outro, parece que ele está realmente na frente dele, né? Sombra aqui no cabelo, né? Você fez de uma forma que você desenhou basicamente, deixa eu colocar em vermelho aqui pra gente conseguir ver. Você colocou meio que um espaço, né? Pra onde tá passando os dedos. É legal? Mas pra dar ainda um maior realismo, eu faria uns fios passando assim, sabe, ó? Eu faria uns fios meio que passando assim, desse jeito. É meio confuso isso na hora de fazer, porque o cabelo de anime, ele é totalmente triangular, né? Então eu entendo a sua confusão, mas o certo mesmo, pra gente dar aquele maior realismo, é deixar umas brechas e o cabelo meio que passando assim, porque aí realmente parece que ele tá com a mão no cabelo, tá vendo, ó? Olha a diferença, tá vendo? Então é uma coisa pra se trabalhar e é bem interessante. Uma coisa que você pode estar fazendo aqui também, ó, é você apertar Ctrl U no seu teclado, na sua pintura, tá? Retirar totalmente a saturação para você conseguir ver em valores, tá? Como que tá essa pintura em valores e comparar, né, com a sua pintura normal. Uma coisa que eu sinto que você fez bem legal é deixar o personagem da frente em maior contraste. Por via de regra, né, geralmente quando temos uma perspectiva, um cenário atrás, é legal que essa parte aqui, ó, seja mais clara e essa parte aqui seja mais escura, entendeu? Porque regra de composição, nós separamos, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Eu vou pegar um brush de preencher. Então, nós teríamos basicamente isso aqui, ó, em via de composição. Nós temos isso, e quanto mais longe estiver alguma coisa, quanto mais longe estiver, nós vamos deixando mais claro. Ainda assim, você consegue melhorar um pouco mais isso. Eu recomendo muito fazer etapa de valores antes de ir para a etapa de cores, tá? Então, porque na etapa de valores você consegue consertar esses pontos que eu te falei. Eu pegaria
uma cor, né, do cenário, tipo um branco assim, e daria uma clareada ainda mais no fundo. Isso aqui é bem comum em artes de splash art, porque o ponto focal da sua imagem é os personagens, tá? É muito legal isso. Olha como isso destaca os personagens. Pronto, galera. Essas foram algumas dicas que eu tinha para passar para o Ian nas artes dele e também para vocês. Porque eu sinto, né, que nós como artistas nós temos que nos apoiar e sempre passar, né, conhecimento, compartilhar o conhecimento que obtemos aí na nossa trajetória, cara, sobre as questões de configuração de página, de composição de desenho. Sempre tem aquela técnicazinha escondida, sabe, que a gente pode utilizar para melhorar o nosso desempenho, melhorar o nosso desenho. E hoje eu queria passar as dicas que eu aprendi nos meus anos de estudo para vocês. Ian, queria agradecer muito pela participação aqui no vídeo, por ter enviado as artes lá no meu Instagram. E você é um grande artista, sei que vai aprender muito ainda também, como nós todos artistas estamos sempre aprendendo, mas tá no caminho certo, sua arte já tá incrível. E galera, quem quiser também mandar as artes para mim, pode enviar lá no Instagram, tem também meu Patreon, né, minha assinatura lá no Patreon, que vocês podem dar uma olhadinha, eu sempre passo aulas lá, tem brushes, materiais, tá bom? Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, comentar aqui e se inscrever no canal, né? É bem importante eu sempre poder trazer conteúdo de qualidade para vocês. Galera, fiquem aí com um time-lapse de uns sketches que eu fiz ontem, tá bom? De uns personagens aí que eu criei, que eu tava afim. E nos vemos no próximo vídeo do Eric Moriarty.